Fala pessoal, Guilherme Chinaglia. Essa é a continuidade do terceiro vídeo sobre Chart.js, a nossa biblioteca. E a gente está construindo um gráfico em barras. Eu já expliquei então como que a gente insere o gráfico para que apareça o gráfico e as modificações que existem nele. E agora a gente vai fazer o projeto em si. A ideia aqui, pessoal, é eu resgatar as informações que estão num banco de dados, e esse banco de dados que a gente vai utilizar vai ser o MySQL. Através do PHP, a gente vai trazer essa informação do banco de dados e vai popular no nosso Chart.js. Então, se você já gostou, não se esqueça de dar o like aí no vídeo, ajuda bastante. E se você ainda não é inscrito, se inscreve que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais demoras, vamos para o código. Pessoal, então essa é a nossa tela aqui, é como ficou no último vídeo, tá? Tá até aqui parte 2. Então eu vou voltar aqui para o meu diretório, eu vou usar o terminal aqui, dar um ls, deixa eu ver onde eu tô. Então lá no meu chart, é o exemplo que eu estou usando, né? Chart parte 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pasta chamada parte 3, que é relativa a esse vídeo aqui, esse terceiro vídeo. Quem quiser pode fazer também entrando no diretório, dando um Ctrl+C. Eu estou fazendo aqui pelo Linux porque eu acredito que fica mais rápido aqui para mim, tá? Vou entrar ali no parte 2 e vou dar um copy all. Meu arquivo chart.php, a pasta css, o index.js. Vou sair, parte 3 é para onde eu quero copiar, tá? Tá, então, pessoal, parte 3. Vou voltar aqui pro VS Code. Deixa eu atualizar. Beleza. Tá aqui, ó, parte 3. Deixa eu fechar aqui que esses são relativos aos parte 2. Tá? Eu fiz isso daqui, pessoal, só para dividir, que eu vou subir no GitHub depois, só para ficar dividido ali, introdução como sendo vídeo 1, parte 2 o vídeo 2 e parte 3 o vídeo 3. Nosso index HTML, chart.php vazio ainda, nosso app.js com o gráfico de barras, né, aquele gráfico que eu mostrei na aula anterior, e o nosso CSS aqui importando a estilização do Chart.js. E aqui embaixo, então, também o Chart.js, no caso, a gente está importando os arquivos JavaScript da biblioteca Chart.js. E aqui no nosso Style CSS, nós estamos importando, então, a estilização do nosso gráfico. Para quem não entendeu isso ainda, eu explico isso na primeira ou segunda aula aqui, tá? No primeiro ou segundo vídeo da nossa série do Chart.js. Então deixa eu voltar aqui no navegador, tirar a parte 2 para a parte 3, vocês vão ver que está a mesma coisa, tá? Então qual que vai ser a ideia agora? Então eu vou querer ter um gráfico de barras, esse mesmo gráfico que a gente está vendo agora aqui, só que os dados eles vão vir através do nosso banco de dados, o MySQL, utilizando com isso então o PHP para fazer esse select, essa busca dos dados, e a gente vai popular então os dados no nosso Chart.js. Eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, esse é um exemplo, então eu vou me focar então em ensinar aqui essa parte da biblioteca, essa parte do JavaScript, né, de popular ele no Chart.js. Então eu não vou me atentar tanto ao PHP e à base de dados. Eu vou passar para vocês ali até o que eu estou fazendo, mas eu não vou me aprofundar porque não é a ideia central do vídeo, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou utilizar para fazer essa busca, essa consulta ao PHP e trazer esses dados do MySQL, eu vou utilizar o Ajax. Para quem não conhece o que é o Ajax, o que é essa tecnologia Ajax, eu fiz um vídeo, eu vou deixar até um cardzinho aqui, um link. Então eu peço que você pare esse vídeo agora, assista a essa aula de Ajax. São 2 vídeos. Eu explico o Ajax puro, ou seja, o conjunto de tecnologias utilizando o Ajax puro com JavaScript. E o segundo vídeo eu ensino utilizando o jQuery. E a gente vai utilizar o jQuery aqui, até porque nesses 2 vídeos, dessas 2 séries de Ajax, eu explico o porquê é interessante utilizar o jQuery. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou entrar no site do jQuery e vou baixar
o jQuery, tá? Só que eu vou trazer ele através do CDN, igual eu fiz no vídeo sobre Ajax. Então eu vou vir aqui utilizar o Google CDN. CDN, pessoal, a grosso modo, então é onde fica armazenado, é uma hospedagem onde fica armazenado esses arquivos, no caso o jQuery. Isso a grosso modo. Então eu vou vir aqui e vou pegar essa versão aqui, 3.4.1. Dá um Ctrl C, deixa eu voltar aqui. E eu vou jogar aqui no meu index HTML antes do chart.js. Então, pessoal, feito isso, a primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, eu vou no meu banco de dados e vou preparar o meu database, a minha base de dados ali, e vou simular, então, alguns dados para que a gente faça esse teste no gráfico de barras. Então, para construir essa base de dados nossa, a gente pode utilizar o MySQL Workbench. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, MySQL Workbench. Ou, no meu caso aqui, eu vou utilizar o phpMyAdmin. Localhost /phpMyAdmin. É para ficar mais rápido. Tá vendo aqui que já tem uma base de dados chamada chart. Era uma base que eu estava testando. Então, eu vou dar um new aqui. Vou colocar chart new. Vou criar, e a ideia aqui, a gente vai ter duas tabelas, uma tabela vendedores e uma segunda tabela vendas, simulando o número de vendas de vendedores, só para que a gente consiga popular ali e vocês terem a noção de como a gente faz isso daí, populando no chart.js. Aqui eu vou criar, a primeira tabela vai ser vendedores, ela vai ter um ID, nome, aqui então vai ser um varchar, tá? Vou botar 255. Então só para não me aprofundar, mas explicando aqui, quando a gente constrói essas tabelas e a gente precisa relacionar uma tabela com a outra, no caso a gente vai precisar relacionar os dados dos vendedores com o número de vendas que esses vendedores fizeram. A gente costuma colocar então um identificador, que é um número de 0 até a quantidade de vendedores que a gente tem, o nome dele e outras informações que seja atinentes a essa tabela de vendedores. Aqui então eu vou deixar como inteiro e aqui eu vou colocar, pessoal, esse AI aqui, ó, ele significa auto increment. Toda vez que a gente inserir um dado através de uma linguagem dinâmica ali, ou simulando pelo próprio MySQL aqui, pela linguagem SQL, ele vai criar automaticamente esses índices. Então, por exemplo, eu vou inserir o meu nome lá, Guilherme, vai gerar o primeiro ID que vai ser o 1. Um segundo nome, Gabriela, ID 2. Terceiro nome, Paola, 3. 4, 5, 6 e assim por diante. Então, ele vai auto-incrementar, ou seja, ele vai gerar automaticamente um número, uma sequência de número a partir do número 1. Então, eu vou inserir aqui, ok. Então, eu vou salvar. Ele já veio aqui, como eu não inseri a quantidade de números, ele já colocou 11 aqui como default. Então, essa daqui, pessoal, é a nossa tabela de vendedores. Vou criar, então, uma segunda tabela chamada vendas, que vai controlar o número de vendas. E o que ela vai ter? Ela também vai ter uma ID, ou seja, ela vai ter um número que identifique aquela venda. Então, venda número 1, venda número 2, venda número 3, tá? Vai ser um inteiro também. Vai ser também um auto-incremente. E eu vou ter uma segunda coluna que vai ser ID vendedores. E uma terceira com vendas. Então, todas elas vão ser numéricas. Vendas vai ser o número de vendas que o vendedor fizer. Esse ID vendedores, ele vai estar coligado com a minha tabela vendedores. Então, quando a gente trabalha com dados relacionais, a gente faz então, a gente coloca então o ID referente à tabela que a gente quer relacionar. E aí a gente faz uma chave estrangeira, a gente faz uma ligação que eu vou tentar explicar para vocês mais à frente aqui. Então, o nosso ID aqui, como auto-increment, ID vendedores, a nossa coluna vendas, e eu não vou estipular nenhum número aqui não, tá? Vou salvar, então gerou aqui nossas 3 colunas. Então, pessoal, eu ia me esquecendo aqui. Para que a gente crie, então, esse relacionamento, eu preciso vir aqui, então, na minha coluna ID vendedores, que é justamente a coluna que eu quero relacionar, ou seja, eu quero que esse ID vendedores venha dessa tabela, dessa tabela vendedores, dessa coluna aqui ID. Quando tiver aqui ID 1, nome Guilherme,
e eu inseri o número de vendas, vai vir aqui então o ID 1 da coluna, o ID 1 da tabela vendas, o ID vendedores aqui vai ser o meu ID lá que eu inseri em vendas, o 1, e aqui o vendas, o número de vendas. Esse ID aqui da tabela vendas, ele vai ser auto-increment, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Dependendo do número de vendas que forem inseridas aqui. Esse ID vendedores, ele vai relacionar, vai depender então do número de vendedores que tem lá. Então, se tiver o ID vendedor 5, 8 e 10, vai aparecer aqui 5, 8 e 10 e o número de vendas de cada um. Então, para que eu consiga fazer um relacionamento, eu venho aqui em Index, ó, do you really want to execute alter table vendas? Adicionar então um index chamado ID vendedores. E eu dou o OK aqui, justamente para eu poder fazer o relacionamento. Agora, pessoal, eu tô aqui então na minha tabela vendas structure. Eu venho aqui em Relation View, em Constraint Name, tá vendo aqui, ó, Foreign Key Constraint. Eu vou inserir um nome qualquer, eu vou colocar ID vendas vendedores, on delete cascade, on update cascade. Então, o que significa isso? Quando deletar o arquivo, quando eu deletar um dado lá em vendedores, por exemplo, o ID Guilherme eu deletar, vai surtir efeito então nessa tabela vendas aqui, tá? Porque eu estou utilizando um efeito de cascata, tá? O que acontece em um acontece em outro. A mesma coisa no on update aqui. A coluna então que eu quero trabalhar, né, no caso das vendas, é esse ID vendedores. Tá? É ela que eu quero fazer com que tenha o ID da tabela de vendedores. Eu estou na tabela de vendas. Então, esse ID vendedores da tabela vendas, ele vai se relacionar com o ID vendedores da tabela vendedores. Aqui, então, o chart new. Aqui, então, é para qual eu quero me relacionar. Então, é para tabela vendedores, o ID. Então, resumindo aqui, lembrando que, pessoal, o foco aqui não é banco de dados, mas para explicar legal para vocês, o que eu fiz aqui, eu fiz um relacionamento, então, que se eu deletar ou fazer um update ali, as duas tabelas vão trabalhar juntas, né? Ou seja, eu não vou conseguir deletar um dado na tabela e outro não. Então, eu consigo ter com isso uma consistência de dados. O ID Guilherme que está em vendedores, ele vai ter o número de vendas lá na tabela vendas. Então a coluna que eu quero que relacione na minha tabela de vendas é a ID vendedores. E eu quero que ela se relacione com quem? Com a tabela vendedores, pegando o ID do vendedor ali. Eu vou salvar, beleza, ó. Query has been executed successfully. Então deu certo ali, execução deu certo na nossa execução. Tá bom. Feito isso, eu vou fazer um teste aqui para vocês, ó, vendedores. Eu vou vir aqui direto aqui em Insert. Eu não vou colocar um aqui porque ele vai me gerar automaticamente. Então eu estou na tabela de vendedores e eu vou colocar aqui o nome Guilherme e aqui o segundo nome vendedora Paola, tá? Vou dar um go aqui, ó. Duas linhas inseridas. Vamos lá ver em vendedores o que aconteceu. Tá aqui então, ID 1 Guilherme, ID 2 Paola. Agora a gente vai lá na tabela de vendas e inserir. Prestem atenção o que aconteceu agora. Tá vendo aqui, ó, que abriu uma janelinha de seleção? Eu só consigo inserir dados de vendas para esses dois vendedores, para o ID 1 que é o Guilherme e o ID 2 que é a Paola. Então vocês entenderam essa ligação de foreign key? É isso daí. Então aqui o ID da tabela vendas é gerado automaticamente. Eu vou querer inserir um número de vendas para o Guilherme, que é o ID 1, né, do ID vendedores. E o número de vendas aqui eu vou colocar 50. E aqui para a Paola, vou deixar em branco, que vai gerar automaticamente. O ID vendedor dela é 2, né? É como se fosse assim, o número o código dela é o 2. E eu vou inserir aqui vendas para ela 80. Vou dar um go aqui e ele inseriu. Vou voltar aqui para vocês olharem, tá aqui, ó. Esse aqui é gerado automaticamente, ou seja, é o índice gerado automaticamente para essa tabela de vendas aqui. Esse ID vendedores é aqueles relacionados com a tabela vendedores e aqui é o número de vendas. Olha que bacana. Se eu clicar aqui, tá vendo que ele me dá uma mãozinha para eu clicar? Se eu clicar aqui em ID vendedores, olha para onde ele vai, ó. Guilherme. Então deixa eu voltar lá em vendas. Se eu clicar aqui, ó, ID vendedores 2,
ele volta para Paola. Tá bom? Pessoal, feito isso, a gente estruturou então o mínimo aqui da nossa base de dados para que a gente consiga dar continuidade ao ChartJS. Então a ideia é o quê? Que com a sua linguagem dinâmica, PHP, Java, Python, o que seja, vocês vão inserir essas informações na base de dados de vocês e recuperar essas informações para popular ali no nosso gráfico de barras. Então eu vou voltar aqui para o meu código. O que a gente vai fazer agora é a chamada para no meu caso aqui, para o PHP. Então eu vou inserir aqui agora o Ajax. Então novamente, para quem não viu a aula de Ajax, tá? Dá uma conferida no canal que tem 2 vídeos lá. E eu vou utilizar o jQuery para isso. A gente já importou aqui e eu vou vir então aqui no meu, deixa eu fechar aqui no meu app.js. Tá? Aqui só tem então o gráfico, justamente a informação que a biblioteca ChartJS nos fornece para a gente construir aquele gráfico de barras. E aqui em cima eu vou chamar então, eu vou fazer a chamada jQuery ali do meu Ajax. Eu vou utilizar o jQuery para fazer essa chamada Ajax. Então o que ele faz essa chamada Ajax? Eu vou chamar o meu chart.php, que é esse arquivo que está vazio, e esse chart.php vai ser o responsável por trazer a informação da minha base de dados, dar um eco nessa informação e eu vou resgatar essa informação aqui com o Ajax e popular esses 2 campos aqui. Então nesse caso aqui, tá vendo? Janeiro, fevereiro e março e esse data aqui, ó, 50, 10, 5. Deixa eu voltar aqui no nosso gráfico. Ó, janeiro, fevereiro, março, 50, 10 e 5. Então a ideia é eu ter aquelas informações lá. Ao invés de janeiro, fevereiro e março, eu vou trazer o número, ou melhor, o nome dos vendedores. E nessa coluna aqui, nesse eixo Y, eu vou trazer o número de vendas desses vendedores. Então, dito isso, vamos ali no app.js. Se eu vier aqui em jQuery, tá? E dar um Ajax aqui. Opa, Ajax, API Documentation, Ajax, ó. Eu vou utilizar Ajax, tá, já tô aqui. Ó, eu vou utilizar para enviar a requisição e obter esse jQuery post aqui. Então vou aqui aqui embaixo, tá, no exemplo. Então eu vou pegar isso aqui, pessoal, só para ficar mais rápido, eu vou colar aqui. Então o que eu tô fazendo aqui? Cifrão.ajax. O tipo de requisição vai ser post, pode ser get também. A minha URL então vai ser para o chart.php. Meu data, eu não estou enviando nada, tá? Então eu vou tirar isso aqui. Success vai ser uma função que eu vou retornar os dados. Meu data type vai ser um JSON, ou seja, qual objeto que eu vou querer receber, tá? A ideia então é que o PHP ele vai receber as informações da minha base de dados e eu vou transformar os arquivos que eu receber em JSON para enviar aqui para o meu app.js, para o Ajax. E aqui então vai ser uma function, tá? Então eu vou colocar aqui como data, ou seja, data é a informação que eu vou receber do chart.php, que vai ser os arquivos em JSON, né? Aquela listagem em JSON, tá? E aqui eu deixo só um alert para ver se deu tudo certo a requisição. Ok. Então vamos ver aqui. Ajax, o tipo então de requisição vai ser via post, a URL chart.php em string, então é para onde eu quero requisitar. Data type JSON, o tipo de arquivo vai ser JSON, que é o que eu quero receber. Function data alert, ok. E aqui ó, eu apaguei success, tá? Então meu sucesso vai ser esse retorno da função. E quando que eu quero que seja executada essa requisição? Então, quando o meu document estiver pronto. Tá? Então, quando o meu documento estiver pronto, ou seja, quando a minha página tiver sido carregada, eu quero que seja executado então esse Ajax. A ideia então é quando a gente entrar na página, o gráfico já apareça com o dado atualizado. Deixa eu salvar, F5. Então, pessoal, tá aí, ó. Tá vendo? XHR é o meu objeto XML HTTP request. Então, status 200, ok, tá me trazendo então a página chart.php através do Ajax. Só não está trazendo as informações porque a gente ainda não configurou o nosso chart.php. Mas a nossa função aqui tá
tá ok, tá certo. E justamente eu coloquei o alert ok aqui, mas ele não vai disparar porque não tá vindo nada nesse data aqui. O que a gente vai fazer agora é trabalhar esse chart.php. Então o que eu vou fazer, pessoal, é recuperar o nome e o número de vendas, né? O nome do vendedor e o número de vendas dele. E eu vou utilizar para isso então o PHP, ele que vai obter esses dados ali no nosso banco de dados. Então o nosso estudo de caso vai ser o seguinte: aqui onde está January, February and March, ou seja, eu vou substituir aqui, esse gráfico vai ser um gráfico de vendedores, e aqui na lateral, né, nesse eixo Y, vai ser o número de vendas de cada vendedor. Então eu vou substituir aqui pelo nome dos vendedores e aqui ao lado pelo número de vendas desses vendedores. Voltando aqui no nosso app.js, quando a gente formatou o nosso chart, o nosso gráfico de barras, então esse labels aqui é um array que contém aquele janeiro, fevereiro e março, e dentro do nosso dataset, do nosso objeto dataset aqui, contém então esse data com um array referente então aos dados de cada mês, tá? Então a gente vai substituir o nosso labels aqui por um array nome de vendedores e o nosso data aqui pelo número de vendas. Então, pessoal, eu não vou me atentar aqui ao PHP. A ideia então é que a gente foque bastante ali no chart.js. Eu vou explicar o que eu estou utilizando aqui, a conexão PDO e o que eu vou fazer no PHP. Mas o meu foco vai ser em cima do chart.js. E para vocês que estão utilizando outros bancos de dados, tá? Aqui eu vou fazer o exemplo, então, utilizando a linguagem PHP e o MySQL, como a gente já fez ali na criação do nosso banco de dados. Bom, antes de mais nada, eu vou abrir a tag PHP. Eu vou criar uma variável chamada PDO e eu vou instanciar o meu objeto aqui, PDO. Notem, pessoal, que ele a ideia já dá a dica aqui, tá? Então eu vou passar uma string contendo o meu drive que eu vou utilizar, no caso o MySQL, o host. Então o host seria o servidor de hospedagem, onde está a nossa base de dados. Então seria o número de IP, se você estiver fazendo a requisição num servidor de hospedagem. No nosso caso aqui, como a gente tem instalado um ambiente de hospedagem local, eu vou utilizar o localhost. Vou passar o nome do nosso banco de dados, que é chart_new, e por último aqui uma string com o nosso nome de usuário que acessa o MySQL e o nosso password, uma string também, tá? Então começando aqui, MySQL, o host, então é localhost, ponto e vírgula, nosso dbname é chart_new, ponto e vírgula, e eu vou passar também a porta 3306, tá? Que é o MySQL utiliza como padrão aqui, como default. Vou passar também aqui, pessoal, um charset UTF-8. Isso é importante porque como a gente está trabalhando com JSON, quando a gente faz os cadastros lá na nossa base de dados, os nomes, se tiverem alguma acentuação e a gente não tiver definido esse charset aqui, que é o charset que o PHP trabalha, o UTF-8, pode dar algum problema na hora da recuperação ali e até a gente não conseguir visualizar os nossos gráficos. Então, vírgula, o string username, né, vai ser root, no meu caso aqui é root, e o password 123456. São os meus dados de acesso. Se vocês estiverem trabalhando com outra base de dados, é só ir na documentação do php.net, se estiverem utilizando PHP, e lá tem também os exemplos com outras bases de dados, com outros bancos de dados. Depois eu vou criar aqui uma variável SQL e eu vou utilizar, pessoal, o PHP-MyAdmin. Tem essa aba aqui chamada SQL. Aqui a gente consegue rodar todas as queries de SQL e ele consegue informar se a gente errou a sintaxe. Então é legal trabalhar aqui porque eu tenho uma prova se eu estou selecionando certo, se eu estou fazendo o select certo, um insert, delete, que seja. Para a gente selecionar os dados aqui na nossa base de dados, que é esse chart_new, eu vou querer, na tabela de vendedores, eu vou querer selecionar então a minha coluna nome, e na tabela de vendas eu vou querer selecionar as vendas atinentes a cada vendedores, né? Como eu mostrei para vocês, se eu clicar aqui no 2, ele vai me levar para o ID da Paola, tá? Então Paola tem o número de vendas 80 e o Guilherme número de vendas 50. Então para eu selecionar, antes de mais nada, novamente, eu também não vou frisar muito essa parte de MySQL. Se vocês quiserem, comentem abaixo aí que eu também monto uma videoaula abordando sobre os principais comandos do SQL. Aqui, então, para a gente selecionar, a gente vai utilizar
o select, tá? Que significa selecione. Eu vou querer selecionar o quê? Na tabela de vendedores, eu quero selecionar o nome dos vendedores, vírgula. Na tabela vendas, ponto, o número de vendas. De onde eu quero selecionar? Eu quero selecionar, então, da tabela vendas e vendedores. De onde, ou seja, from. Aqui eu posso definir tanto vendas como primeiro como vendedores, porque eu vou utilizar um comando aqui e vocês vão entender o porquê. Então, o que eu fiz agora foi, selecione para mim, na tabela vendedores, os nomes dos vendedores e na tabela de vendas, o número de vendas desses vendedores. Mas de onde? Eu quero que você busque na tabela de vendas, join vendedores. Aqui eu poderia trocar, tá, pessoal? Tanto from vendedores, join vendas, porque vocês vão entender depois o porquê. Então esse join, o que ele faz? Ele junta, ele pega a tabela vendas, né? O que eu selecionei da tabela vendas, que é o número de vendas, mais o que eu selecionei na tabela de vendedores, que no caso é o nome, e junto as duas. Eu vou botar um ponto e vírgula aqui, deixa eu copiar, eu vou rodar para vocês verem como é que sai o comando. Olha só, pessoal, então ele me trouxe o campo nome, que eu pedi para selecionar, e o campo vendas da tabela de vendas. Mas olha só, ele me trouxe, quando ele junta e não tem como se fosse uma cláusula where, não tem uma definição, né, uma regra do que eu vou juntar, ele junta tudo e ele replica, tá? Porque tem 2 dados em um, 2 dados em outro. E vocês veem que não saiu condizente, né? Então Guilherme 50, depois Guilherme 80, Paola 50, depois Paola 80. Então, para a gente resolver isso, a gente vai inserir outra regrinha chamada on. On, ou seja, que na tabela de vendedores, ID dos vendedores, ou seja, aquele número auto-increment que é criado automaticamente a cada vez que a gente insere um nome, seja igual na tabela vendas ao ID vendedores, ou seja, busque para mim, selecione para mim os nomes na tabela vendedores, o número de vendas na tabela vendas, onde o ID que está na tabela vendedores seja igual àquele ID da tabela de vendas. Então, com isso, a gente vai ter os dados concisos. Justamente por isso que a gente fez aquele relacionamento entre tabelas. Se eu deletar o usuário Paola, por exemplo, ele vai me deletar a informação na tabela de vendas ali, tá? Eu vou colocar o ponto e vírgula, tá? Eu vou selecionar aqui e na hora que eu rodar, olha aí, pessoal, então o nome Guilherme com vendas 50 tá certo e Paola com vendas 80. Eu vou fazer um teste aqui só para vocês notarem o que é a questão do relacionamento, tá? Se eu vier aqui na minha tabela vendedores e dar um delete na Paola, tá? Ó, deletar da tabela vendedores onde o ID, né, dela é 2. Eu vou deletar aqui, dar um OK. Se eu voltar aqui para a minha tabela de vendas, olha o que acontece. Ele some aquele ID 2. Então, isso que é o relacionamento, né? O que a gente fez anteriormente, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou truncar a minha tabela aqui, ele esvazia. Eu não vou checar a foreign key, né? Senão ele não vai me deixar esvaziar ela, né? Tanto aqui como aqui, ó. Porque eu vou inserir novamente os dados, porque senão o ID não vai vir o ID 2. Eu quero que seja 1 e 2, até para que vocês entendam. Fica mais fácil de entender na hora que eu estiver construindo ali, tá bom? Então aqui, ó, vou inserir de novo Guilherme e depois Paola. E aqui na de vendas, eu vou inserir para o ID Guilherme 50 e para o ID 2 Paola 80, tá? E eu vou rodar aqui o Go e eu tenho a mesma informação que eu tinha anteriormente. Se eu colocar aquela instrução SQL aqui e der um Go, vocês podem notar que está aqui a informação. Agora eu vou voltar então aqui e vou colar dentro do meu SQL aquela minha query. Agora, pessoal, eu vou criar uma variável chamada statement e aqui eu vou dar um prepare, tá? Que é um método do PDO. O que ele faz? Ele vai preparar essa minha instrução aqui. E para isso, como ele está falando aqui, eu preciso inserir um SQL válido, tá? Que esse vai ser esse variável SQL aqui que a gente montou aqui em cima. Depois, então, é só dar um statement execute, que eu vou conseguir executar o que eu havia preparado, o SQL ali.
Agora, pessoal, a gente precisa fazer o seguinte. Tudo bem, eu enviei a informação do select para a base de dados e eu preciso recuperar essa informação, tá? Na verdade, a recuperação está aqui nesse statement. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar o while, vou criar uma variável chamada result, e essa result, ela vai... Então, pessoal, o while, eu vou criar essa variável results, e com esse fetch, eu vou passar aqui um fetch PDO assoc. Esse assoc, pessoal, o que ele vai me retornar? Ele retorna cada linha, ele vai varrer cada linha com aquela instrução que eu passei de select, né? Guilherme 50, Paolo 80, e ele vai me retornar só que em array indexado, com nome Guilherme, vendas 50, nome Paola, vendas 80. Então é isso que o assoc vai fazer para mim aqui. E a gente vai gravar tudo nessa result. Para eu poder utilizar fora do while, eu vou gravar todos os dados da result nesse array result. Eu consigo então utilizar esse result aqui fora. Então, o que eu fiz aqui é, enquanto tiver dados, ou seja, enquanto tiver nome e número de vendas, esse while ele vai me trazendo e vai jogando aqui nessa variável results. E essa results, ela vai me jogar nesse array result. Eu vou dar um echo nesse results, ou seja, eu vou imprimir esses resultados, só que eu não posso imprimir um array. Eu vou, na verdade, encodar ele, eu vou transformar ele, né? Em um arquivo JSON, ou melhor, em um formato JSON ou JSON. Então tá aqui, ó, echo, essa função JSON encode nativa do PHP, ela transforma esse array results em um formato JSON. E aí o que eu vou fazer aqui? Então aqui eu já estou definindo que eu vou receber um formato JSON. Só para a gente ver como é que está saindo, eu vou dar um console log nesse arquivo data. Esse arquivo data, na verdade, é a resposta que está vindo aqui do chart.php, que nada mais é do que esse echo JSON encode aqui com esses resultados, tá? Então vamos ver o que está saindo lá no nosso console. Deixa eu vir aqui ver, chart.php, response, está me retornando false. Ah, tá. É porque eu tô dando, pessoal, echo no results e é na variável result. Vou salvar aqui, um F5. Tá aí, ó. Ó o meu console aqui. Lembra que eu falei? Ele me retorna, então, um array, né, indexado. No caso, aqui não tá o array, aqui já tá transformado em um arquivo JSON, né? Então, nome Guilherme, vendas 50, nome Paola, vendas 80. Se a gente vier aqui na aba Network, em chart.php, a gente vê a resposta que o PHP passou para a gente, ó. A resposta foi um JSON, né? A gente pegou aquele array e transformou em um arquivo JSON. Ó. Tá vendo as aspas duplas no índice e na resposta também, no value também, né? Então, beleza, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Aqui no meu app.js, eu vou varrer esse meu data num for. Então, eu vou varrer esse data, eu vou dar um console log para vocês verem como que tá ficando aqui o meu data. Salvar, um F5, olha aqui, ó. Nome Guilherme, vendas 50, nome Paola, vendas 80. Se eu acessar apenas o nome aqui, ponto nome, eu consigo trazer o nome Guilherme, nome Paola, só os nomes, né? Se eu acessar aqui o index vendas e der um F5, eu acesso somente o valor 5080. Quando eu transformei em JSON, ele me trouxe então um array JSON com a indexação de nome, deixa eu ver se eu consigo retornar aqui no chart, ó, com o índice nome e o nome Guilherme, nome Paola, e o índice vendas 50, vendas 80. Então o que eu fiz? Eu varri, tá, esse data, né, esse result que veio, e eu consigo agora controlar, eu consigo trazer só os nomes e só os vendas. E por que eu estou separando isso? Na verdade, por que eu quero separar isso? Porque eu tenho que criar um array só com nomes aqui e um outro array só com números aqui, só com os números das vendas. É por isso que eu varri e estou separando. Eu vou inserir agora os nomes num array e
o número de vendas em outro array. Se eu quisesse, pessoal, eu poderia fazer dessa forma também. Eu vou comentar aqui, meu for, e aí eu criaria um var i valendo 0, um i sendo menor do que o meu data.length, ou seja, o tamanho a quantidade de índices que eu tenho lá, no caso eu tenho 0 e 1, e mais, tá? Incrementaria aqui. E eu conseguiria obter o mesmo resultado. Então, o meu data, índice i, tá? Vou salvar aqui, vou dar um F5, tá aí, ó. Primeiro índice, segundo índice. E se eu coloco ponto nome, né? Quiser trazer só o nome, né? O índice nome, ele vai me trazer Guilherme e Paola. Então, o que eu estou fazendo aqui? Quando eu declaro a minha variável i igual a 0, ela entra aqui, né? 0 é menor do que 2, né? Que é as duas... Deixa eu voltar aqui. 1, 2, né? Como se fossem os dois índices, 0 e 1. E vai estar valendo 2, data.length. 0 é menor que 2? Ou seja, imprima data índice 0. Data índice 0 é isso daqui, ó. Data índice 0 é isso aqui, ó. Guilherme e vendas. Beleza. Agora, o i vale 1. 1 é menor do que 2? Então imprima, né? Naquele caso, data índice i vai imprimir data 1, ou seja, o índice 1. Que é esse aí, Paola, 80. Agora o i vale 2. 2 é menor do que 2, ele vai sair desse fora aqui. Tá bom, pessoal? Eu explico isso daí, acho que na aula no vídeo sobre Ajax, na parte de jQuery, utilizando Ajax com jQuery ou com JavaScript puro, eu não me lembro. Eu acho que eu explico também sobre isso daí. Então, eu vou criar uma variável chamada nome array, só que ela vai ser um array, e uma variável vendas array. Então, qual que é a ideia aqui? Nesse meu array, nome array, existe um método, né, do JavaScript. O que ele faz? Ó? Ele appends new elements to an array and returns the new length of the array. Então, o que ele faz? Ele pega os novos elementos que eu vou passar aqui entre parênteses e ele vai inserindo ele nesse array. Então, se eu já tenho um array, por exemplo, banana, maçã, e passo mais duas, sei lá, frutas ali, pera e uva, ele vai inserir essas duas no final desse array. Então, é isso que ele faz. Então, o que eu fiz? Eu desconstruí aquilo ali e vou inserir aqui nesse nome array o data índice i ponto nome. Tá? Então, nesse nome array, só vai ter os nomes Guilherme e Paola. E na variável vendas array, né, nesse array vendas array, então eu vou dar um push, ou seja, push, empurrar. Eu estou empurrando o data i, ou seja, o que está sendo gerado, né, esse data i ponto vendas, para dentro desse array vendas array. Então, é isso que ele faz. Agora, pessoal, se eu vier aqui e der um console.log no nome array e vendas array, vamos ver o que a gente obtém lá. Então tá aqui, ó, nome array, Guilherme e Paola, um array de Guilherme e Paola e com os valores 50 e 80. Então o que eu fiz foi, eu criei um array vazio e com o método push, eu peguei o array e empurrei o que eu varri aqui nesse for, né, que foram aqueles que eu mostrei, os nomes, para dentro desse nome array e empurrei o número de vendas para esse array, né, essa variável array aqui, vendas array, o número de vendas. Então, agora que eu tenho separado, o que eu faço? É só eu vir aqui e substituo, então, o meu label pelo nome array e aqui o meu data pelo vendas array. Vou salvar, vou dar um F5, tá, beleza. Ó, uncount reference error, nome array não está definido. Ele não está definido porque o escopo dessa variável ela foi criada aqui dentro dessa function, então ela não vai estar acessível aqui. Então a minha ideia é o que, pessoal? Eu vou criar aqui uma function gráfico para ficar bem didático e eu vou colocar lá embaixo, né? Então eu vou abraçar toda aquela parte de chart com essa function gráfico. E ela vai receber dois parâmetros, nome
Eu vou botar nome e vendas. Nome e vendas. E aqui, ó, então ele vai ter o sucesso, ele vai receber aquele data lá do meu chart.php, a gente vai desmembrar e montar um array para cada um, né, de nome e um array de vendas, e eu vou chamar, então, o meu gráfico, que é para montar justamente o chart, né, o gráfico, junto com as informações que eu vou passar aqui. Então, o primeiro parâmetro vai ser aquela variável nome array, e o segundo, vendas array. Aqui, então, ó, ele vai entrar nome array aqui no parâmetro nome e vendas array no parâmetro vendas. Então aqui eu vou substituir por nome. Se eu quisesse eu poderia colocar nome array aqui e nome array aqui também. Mas para fazer aqui, ó, vendas e vendas. Então agora se eu salvar e vier aqui no meu navegador, tá aí, pessoal, ó, Guilherme com 50 vendas e Paola com 80 vendas. E agora a ideia é o seguinte, então se vocês estiverem utilizando um formulário, aí vai da invenção de vocês, e fazendo a inserção ali através de uma linguagem dinâmica, e vocês podem então recuperar esses dados da base de dados. Eu vou simular aqui então que entrou mais 2 vendedores, então entrou o vendedor João e entrou a vendedora Maria. Rodei aqui, então agora eu tenho mais o João e a Maria. E eu vou inserir aqui então para o João e Maria, ó, o João é o índice 3, eu vou inserir 90 vendas para o João e para a Maria 95 vendas. Vou rodar aqui, deixa eu dar um browse, tá aqui também, 90, 95. Quando eu der o refresh no meu gráfico, né, que é como eu defini aqui, quando o meu documento estiver pronto, eu obtenho então João 90 e Maria 95. E aí vocês conseguem depois alterar, se vocês quiserem que obter esses dados por clique ou não. Então tá aí, pessoal, e eu consigo fazer várias outras alterações. Eu posso criar se eu quiser, uma tabela de cores no meu banco de dados e trazer as cores hexadecimais aqui, ó, passar pela função aqui e alterar as cores. Notem que tá verde, azul e amarelo, tá? E a cor default, como eu expliquei, acho que no primeiro vídeo ou segundo vídeo, é esse cinza aqui. Então, se eu for inserindo outros vendedores, ele sempre vai ficar com a cor cinza e eu preciso passar um array de cores ali para cada vendedor. Então, pessoal, é isso. A gente finalizou então a nossa série com Chart.js, com essa biblioteca. Dá para fazer outras inúmeras coisas, tá? Eu nem testei aqui, mas se eu passar aqui, ao invés de type bar, colocar horizontal bar, acho que é assim, né? Horizontal bar, olha só, consigo alterar todo o meu gráfico. Ali o Guilherme não saiu, porque como eu falei para vocês, ó, tem que mudar o eixo aqui de Y para X, né? Para começar do zero, né? Begin at zero, ó, agora vai, ó. Então eu consigo, a biblioteca ela já te dá toda essa parte de animação, essa parte de estilização, né, da própria criação do gráfico. Ela é responsiva, né? Notem aqui, ó. Eu espero que vocês tenham curtido. Então a gente finalizou a nossa série de Chart.js. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo, das informações. Eles estão ficando um pouco longos, mas vocês notem que eu estou dando todas as informações, né, no conhecimento que eu consigo abstrair aí da programação para vocês. Então, se você ainda não é inscrito, eu peço por gentileza para você se inscrever no canal. Isso vai ajudar bastante aí. Então curta, compartilha também, compartilha bastante nos grupos de WhatsApp, Telegram, no Facebook, no Instagram. Eu vou deixar o meu Instagram aqui abaixo, estou querendo criar conteúdos, eu estou recebendo dicas do pessoal, me enviem comentários com dicas do que eu posso melhorar, do que eu posso abordar. E eu tenho certeza que assim eu vou me motivando a cada semana trazer um vídeo novo para vocês, tá bom? Então, um forte abraço aí, pessoal, até o próximo vídeo, até mais!